Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, em paz, com saúde, que Deus Pai Todo-Poderoso nesse momento irradie muita luz, muita força, para que todos estejam em sintonia com o alto. Este é aquele momento que nós sentimos a presença maior de todos os nossos mentores, anjos guardiões, em cada cantinho do nosso lar, e são enviados para todos aqueles que vocês têm no pensamento, pedindo saúde, pedindo proteção, aos filhos que estão longe, aos parentes que estão precisando daquela força, enfim, tudo acontece neste momento. Nós estamos trabalhando o fortalecimento espiritual e como nós podemos conseguir este fortalecimento. Uma das coisas que para o homem às vezes se torna tão difícil, sabe o que é? O perdão. Você tem alguém na sua vida que você não perdoou e que você carrega aquele peso dentro do seu coração e que às vezes você nem lembra mais por que você brigou ou discutiu com aquela pessoa e aquilo já ficou até perdido no tempo, mas você, quando encontra aquela pessoa, você vira o rosto, atravessa a rua, procura não estar nos lugares que aquela pessoa está, porque você não consegue perdoar. Meu irmão, ganha mais aquele que mantém sereno o seu coração. Sente-se mais fortalecido aquele que cultiva o amor e o perdão dentro do peito, dentro da sua mente, dentro da sua vida. O ato de perdoar é se fazer mais sereno diante de tudo que nos acontece. Você já parou para pensar que nós espíritas não temos só essa existência, certo? Concorda? E que, às vezes, aquela pessoa que fez um ato, algo que não condizia naquele momento com o que você pensa, ou com as suas atitudes, ou que não estava de acordo completamente com tudo que você queria que ele estivesse, e ele cometeu uma falta para você, e você carrega dentro de você essa mágoa, mas você parou para pensar que você, como outro eu, em outra existência, numa outra encarnação, também pode ter magoado e ferido esta pessoa? E hoje, infelizmente, ele ainda carregava esses sentimentos dentro dele e fez com você também algo de ruim? Então, o perdão, quando a gente perdoa, quando a gente tem essa prática, é que a gente, através dos tempos, através da reencarnação, a gente compreende que nós somos falhos e que não cabe a gente julgar ninguém. E perdoar ofensas é aceitar as provas e as expiações terrenas, com resignação e coragem. São considerados atos heróicos de libertação espiritual. Pois quando você perdoa, quando você não carrega a mágoa de ninguém, quando você se sente mais leve em companhia daquela pessoa que você sente aquela mágoa, aquele amargor, você está deixando essas correntes do passado para trás, meu irmão.
E com isso, quando você se despedir deste eu de agora, você sairá mais leve, mais pleno, mais feliz. Outra coisa que também nos fortalece é a aceitação. Você está aceitando bem as provas que você está passando? Você está aceitando bem as perdas que você está passando? Você está aceitando bem os amores que você teve que deixar, os relacionamentos que foram quebrados, as despedidas, os novos caminhos que você teve que fazer na sua vida? Você aceitou bem? E você fechou a porta do passado e abriu essa nova porta com segurança, deixando as luzes de esperança entrarem na sua vida? Você está aceitando a vida que você tem hoje? Ou você continua rebelde? Ou você continua desprezando tudo o que você tem? Pois não era isso que você queria ter, era algo mais, algo maior. E você passa a vida se lamentando todos os dias por tudo que você não conquistou, que você não atingiu. Aquele relacionamento que não deu certo e você ignora aquela pessoa que muitas das vezes está do seu lado, pronta para te dar carinho, te dar afeto, te compreender, te abraçar, e você ignora porque queria aquela outra pessoa. E quando a gente vai se tornando essa pessoa rebelde, essa pessoa como se vamos dizer, que não consegue ver com outros olhos as coisas que estão acontecendo ao seu redor e ir fechando essas portas do passado, a gente deixa de viver, a gente deixa de aproveitar o dia de hoje e começa a se tornar uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa que está sempre, que cultiva uma depressão, uma tristeza. É isso que você quer para a sua vida? Porque só depende de você. A aceitação de viver este outro momento. Por que você briga com Deus? Por que você briga com um ser maior, um ser de luz, que consegue ver o passado e o futuro e que Ele sabe realmente o que é melhor para nós? Mas não, nós somos aquelas pessoas que muitas das vezes se tornam crianças. Crianças birrentas, crianças malcriadas, crianças que não querem obedecer a ordem, o decreto, o caminho do nosso Pai Maior. Por que ser assim? Por que se tornar uma pessoa birrenta? Por que se tornar uma pessoa amarga? Aonde a falta do perdão e a falta de aceitação nos fazem pesados, tristonhos, cambaleando pela vida. É isso que a gente quer para a gente? Que a gente seja essa pessoa triste? Não, né? Eu quero ser uma pessoa feliz. Eu quero ser uma pessoa que acredita na vida. Eu quero entender que aquela doença, que aquela partida repentina teve uma causa maior. E que eu, como bom espírita, entendo que todos aqui temos um momento de chegada e um momento de partida. E que a maneira como eu vou me desligar, a maneira como eu vou aceitar, é a chave para a minha felicidade e o meu fortalecimento espiritual para continuar caminhando na vida. Então, vamos nos despir do velho para vestir o novo. Eu me despeço das coisas que eu tive, na certeza de que no momento certo eu as perdi. Porque de repente uma pessoa entra na nossa vida e ela sai também da nossa vida
no momento certo. E hoje, graças a Deus, com o nosso estudo, nós vamos aprendendo. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão. Hoje iniciaremos a leitura do livro Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Em louvor da caridade. Grande é a seara de nosso Senhor Jesus Cristo, a expressar-se no trabalho constante do seu apostolado de redenção. Dentro dele há naturalmente quem administre, quem legisle, quem doutrine, quem esclareça, quem teorize, quem corrija, quem defenda o direito, quem defina a estrada certa, quem consulte as necessidades alheias para dosar o conhecimento, quem analise a mente do próximo para graduar a revelação, quem advogue a causa da verdade e quem organize os círculos determinados de tarefas nos horizontes da inteligência. Entretanto, em todas essas manifestações a que somos chamados na obra do Senhor, é imprescindível tenhamos quem atenda à caridade, a caridade que é o próprio Jesus de braços abertos, induzindo-os à renúncia de nós mesmos para que prevaleça a divina vontade. Ainda assim, para que a sublime virtude nos tome a seu serviço, é indispensável que a humildade do Mestre nos marque os corações, a fim de que lhe retratemos a bondade infinita. Permaneçamos, desse modo, com a caridade, estendendo-lhe a generosa luz, caridade para com os pequeninos, para que se elevem à bênção de Deus, caridade para com os espíritos que a experiência, de algum modo, já engrandeceu, para que se façam intérpretes dessa bênção em favor dos que sobem dificilmente um monte da evolução. Caridade para com os famintos de pão e caridade para com os famintos de amor. Caridade para com os amigos e caridade para com os adversários, para que a harmonia reine no grande caminho que nos compete trilhar. Guardemos humildade à frente de todos os condutores do pensamento e do trabalho, na obra do Senhor, cuja intimidade hoje buscamos, sequiosos de redenção, osculando-lhes respeitosa e reconhecidamente as mãos, consagradas à ordem e à verdade, à justiça e ao bem, mas, genuflexos, roguemos a eles nos ajudem, para que a caridade nos encontre fiéis em seu culto, na pessoa de nossos semelhantes, a fim de que, por luz das luzes, bênçãos das bênçãos e fraternidade salvadora, em todas as organizações fraternas do nosso ideal libertador, seja ela o altar humano e vivo em que os braços do Senhor se manifestam no mundo, agora e sempre. Fabiano de Cristo. Nem precisa de comentário, né, gente? Nós sabemos o quanto é importante a caridade do Cristo na nossa doutrina e na nossa vida. Que possamos ser um pouquinho, uma centelha do que o nosso bom Deus, o nosso querido Jesus, nos ensinou.
Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a Deus com seus anjos de luz que sempre estão nos iluminando. Gratidão. Agradeço sua doação de itens de cama, mesa, banho, móveis, roupas, brinquedos, sapatos para o nosso bazar, que muito nos ajuda. Gratidão aos nossos benfeitores que são incansáveis em ajudar a casa, sempre colaborando com tudo que a casa vai precisando. Muito obrigado. Gratidão por sua doação, pois nunca ache que é pouco, pois juntos somos mais fortes. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Nesta quarta-feira, dia 22, faremos a nossa palestra. Chegue às 4 horas e começará às 4h30, até às 5h30. O tema será a lei de causa e efeito, o karma e a justiça divina, com o nosso expositor, Américo do Jeite. Não perca! E também não perca as atividades da casa, como quarta-feira, dia do estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, quinzenais a palestra, de 4 às 5h30. E quinta-feira, a reunião do luto com a nossa querida psicóloga Ceira, de 1h45 às 3 horas. E na quinta-feira também, o reiki, de 2h30 às 4h30. Vocês já anotaram na sua agenda? Em agosto, dia 16, o nosso almoço fraterno, no mês do papai. Então venha neste mês, prestigie trazendo seu papai. O nosso querido pai Geraldo de Aquino terá muito prazer em receber vocês aqui. Vamos agora aos aniversariantes do mês de julho. Marco Antônio Moreira de Barros, Maria Madalena Cândida de Oliveira, Carlos Gonçalves Filho, Maria Alice Ranauro. Parabéns! Que Deus ilumine, proteja, abençoe, que seu dia seja repleto de bênçãos. Você também é aniversariante de julho e eu não falei o seu nome? Aí vai o nosso abraço. Que Deus ilumine o seu dia, reúna os seus amigos, apague a velinha e não deixe de comprar o seu bolo. Agora que falamos sobre tudo que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, que tanto ajuda aqui a casa as nossas vovós. Você pode colaborar trazendo um alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, produtos para o mingau da vovó, como farinha láctea, maizena, mucilão, aveia, biscoito creme cracker, maizena, óleo e sucos diversos. Também precisamos de produtos de limpeza, que deixa a nossa casa tão cheirosa, para que quando você chegar aqui, você veja o cuidado que temos com as nossas vovós, como cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros. Nós agradecemos. Mas se você não puder trazer esses itens até a casa,
nós também temos a nossa conta no Banco do Brasil. Poderia anotar? Agência e conta? Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Temos também o Pix, que é o nosso CNPJ. Anote, por favor, 34022 756 000153. Temos também a nossa conta aqui do Santander. Quer anotar o Pix? Então fique à vontade. 21 99 83 69 710. Prefere anotar a nossa conta, agência e conta do Santander? Então, por favor, agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um beijinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche, um momento musical, uma roda de leitura, elas também irão adorar. O nosso horário de visita para estes momentos especiais e para a sua visita é de 3 às 5. Você também pode anotar o nosso contato e assim programar conosco a sua visita e esse momento festivo. 21 2462 5176, nosso contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Nosso endereço é Praia da Rosa, aqui na Ilha do Governador, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Para você, o centro da cidade fica mais perto? Então visite a nossa sala lá na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. E a Maria Bonfim também estará lá para te receber. O nosso contato da sala, anote por favor, 3190 3873. Por este número você pode passar o nome para a prece ou agendar sua visita para sua contribuição para o bazar ou financeira. A Simone pode lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos muito a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Gostaria de mandar um e-mail com o nome para a prece? Então anote: nomeparaprece@gmail.com. Lembre-se, se você quer falar sobre o seu aniversário, mandar para nós com 1 mês de antecedência da data festiva, ok? Perdeu algum programa e gostaria de ouvir novamente? Entre lá no nosso YouTube e você terá acesso a toda a nossa programação. Anote o endereço, @ACE Paulo de Tarso. Posso te pedir um favor? Lá tem um joinha. Você pode deixar o seu joinha? E também tem um sininho. Se você ativar o sininho, você estará sempre recebendo o novo programa que entra no canal. Você gostaria de ver as fotos da nossa casa? Então acesse o nosso Instagram. Siga a gente no Instagram. O endereço é assistência_espírita_Paulo. E continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 12, Amai vossos inimigos. Continuando aqui as instruções dos Espíritos, vamos ver hoje o item 13, a mensagem de um Espírito Protetor em Bordeaux, 1861. Ainda falando sobre o duelo. O duelo, como o que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Está se referindo ao tempo dele, né? O século XIX, o tempo que foi escrito este livro. Que dirias, no entanto, se visses dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova. Qualificarias de insensatos esses costumes, não é exato? Ele está se referindo a coisas mais antigas do que a época dele, coisas da Idade Média, séculos XII, XIII, XIV, em que, além de duelos eventuais, as pessoas, para dirimir uma dúvida, quem tinha razão, numa contenda, não ia para o duelo de morte, mas colocavam os dois em água fervente, ou mandavam em contato com ferro em brasa, para aquele que resistisse, sobrevivesse, era dado como quem tinha razão. Naquela época dele, do Espírito Protetor escreveu, já achou um absurdo, todo mundo já achava isso um absurdo. Então, achando o duelo uma coisa mais digna, menos sanguinolenta. Nós hoje achamos os dois casos, o primeiro e esse do duelo, também coisa do passado, coisa de gente troglodita. Então, vamos ver que para nós hoje o próprio duelo já é uma coisa muito ultrapassada que não cabe mais na nossa sociedade. E diz ele assim, pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus da Idade Média? Nessa época, infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juízo de Deus indica fé ingênua, é verdade. Porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse um inocente, ao passo que no duelo tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo, pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. É importante, não basta a gente condenar o mal que se faz. É importante que o bem exista em nosso coração. Porque o mal também condena o mal do outro. A pessoa má também condena o mal da outra. Então não basta você condenar o mal que os outros fazem. É importante que você tenha o bem dentro do seu coração. Palavras muito bonitas desse Espírito Protetor. Então, com essas palavras, vamos mantê-las em nossa mente e vamos encerrar o nosso comentário por hoje. Uma boa noite a todos e muita paz.
Vamos agora à leitura do livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Leitura número 8, tema sempre nosso. Todos nós encontramos problemas e a vida sempre nos oferece soluções através do próximo. O outro é o seu público, o seu cliente, o seu leitor, o seu ouvinte, o seu mentor, o seu discípulo, o seu enfermeiro, o seu fornecedor, o seu avalista e o seu fiscal. Dos outros obtemos o apoio ao trabalho, o conforto nas provações, o convite ao progresso, a lição na experiência, o socorro nas crises, a advertência no erro, o estímulo ao serviço, o desafio ao aperfeiçoamento, a cooperação na tarefa e o amparo à própria sustentação. Quando a lei nos observa, ame o próximo. Esta está nos avisando que auxiliar aos outros será realmente auxiliar a nós mesmos. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Carlos Alberto Matos de Souza, Ofélia da Silva Matos, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Bianca Marcele Souza Salme Cardoso, Rosileide Guimarães, Carlindo, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado, Creuza Batista Salema Gastão Ribeiro, Daniela Salema Gastão Ribeiro, Salete Santos Teixeira, Wellington Fernando de Moreira, Mariane Medeiros da Silva Barbosa, Sheila Medeiros da Silva Barbosa, Caxiel Medeiros Afonso, Rebeca Medeiros Afonso, Maria Morgana Medeiros Afonso e Joaquim Medeiros Afonso. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ubirajara Gomes, Lúcia Gomes de França, Rui Alves de França Filho, Jair Gomes, Valdir André dos Santos, Maria dos Santos Gomes, Martinha Zenaide Mendes Coimbra, a Maria dos Santos Gomes, Tereza Santos Araújo, Dagmar André dos Santos, Marli da Silveira Fragas, Lucélia Henrique Veigas, José Cruz, Paulo Roberto de Andrade, Jonas Guimarães de Brito. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz.
meu companheiro de todas as tardes. Pelo esforço no bem, liberta-se o homem para a glória a que se destina. Enganando-se nas teias da ilusão em que transita na terra, arroja-se a alma a fundos despenhadeiros de sombra. Todavia, descerrando os próprios olhos à verdade e buscando-a pelo plantio do amor, acende nova luz em si mesma, estruturando novos caminhos. Subsiste a expiação, enquanto perdura o prejuízo às leis que nos regem, e abrem-se vários horizontes de paz ao espírito que luta em si mesmo, tão logo se consagre ao trabalho do próprio aperfeiçoamento. Recordemo-nos, minhas irmãs e meus irmãos, de que no estágio evolutivo em que nos achamos, ninguém existe sem débitos escabrosos. Todos temos peregrinado na senda escura do remorso, após haver desencadeado sobre nós mesmos a longa série de causas aflitivas a que imprevidentes nos imantamos. Não passamos de almas em reajuste na oficina das provas, após o desastre de nossas deliberações infelizes. A culpa, por enquanto, é um fantasma interior que nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as mais variadas formas. Da defecção diante do Cristo, todos partilhamos em nossas experiências comuns, mas pela caridade bem vivida, que dá de si sem pensar em si, que se sacrifica e ajuda, que tudo suporta, entende, auxilia e espera, poderemos lavar o tecido sutil de nossa alma, recuperando-nos para sempre. Para isso, porém, é preciso saibamos usar a vontade. Somos senhores na resolução e escravos nas consequências. Compreendamos-nos assim mutuamente e amemo-nos mobilizando nosso livre-arbítrio na criação do futuro melhor. Meu companheiro de todas as tardes, todos trazemos na intimidade do nosso próprio ser a nossa dor, a nossa aflição, a nossa prova ou o nosso problema. Quem não tem o seu problema no mundo? E estendendo braços fraternos uns aos outros, perceberemos que só o amor bem dividido pode multiplicar a felicidade na terra. Não nos detenhamos, pois, na culpa. Avancemos, usemos a caridade recíproca e com a liberdade relativa de que dispomos, ser-nos-á então possível edificar com Jesus o nosso iluminado caminho espiritual de amanhã. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz,
Dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.